Um bom dia, excelente segunda-feira a todos nesta manhã. Excelente não, né? Extraordinária segunda, extraordinária semana de trabalho e que nós possamos começar essa semana direcionados, conduzidos com a sabedoria divina. Inclusive hoje eu quero falar sobre a escola da confiança. Você sabia que tem uma escola da confiança? É isso mesmo. Muita gente está sendo aprovada e outros estão sendo reprovados. Mas como eu posso fazer para ser aprovado? Então, fique conosco nessa mensagem da sabedoria bíblica nesta manhã de segunda-feira. Inclusive, ao final, vamos estar unindo a nossa fé e falando com Deus em seu favor, pedindo a Deus para guiar os seus passos, te dar direcionamento, te dar estratégias para uma segunda-feira muito produtiva, de resultados positivos, para que tudo vá bem, até diante das lutas, que você possa ter direcionamento como reverter a situação difícil ou até mesmo ter estratégias para superar essa situação ou até mesmo passar por um aprendizado diante das batalhas. Até nas lutas com Deus, nós conseguimos alcançar algo positivo, tá bom? Então, como nós vamos ter a oração daqui a pouco, eu já peço para você, coloca aí nos comentários o nome das pessoas que você gostaria de incluir nesse momento de oração, essa prece que nós vamos realizar pedindo a Deus em favor de todos. Inclusive, você já pode, a partir de agora também, compartilhar. Você acredita que tem gente que acompanha, não compartilha? Tem gente que acompanha, às vezes, não curte, ela só se alimenta do conteúdo. A gente aqui não é youtuber, não. Nós somos mensageiros da palavra. Nós queremos aqui trazer para você a mensagem da sabedoria bíblica, fundamentos da sabedoria bíblica e orar em favor da sua vida. E nós sabemos que não adianta, o YouTube e as redes sociais, as plataformas, quando você comenta, quando você curte, quando você se inscreve, quando você compartilha, isso traz mais engajamento. Resumindo, você vai nos ajudar a espalhar essa mensagem, tá bom? Então já vai fazendo tudo isso a partir de agora. Então vamos falar sobre essa escola da confiança, trazendo a sabedoria bíblica hoje para os seus projetos da semana, para a sua segunda-feira, para as lutas que você vai enfrentar, às vezes para um objetivo que você vai encontrar um obstáculo no dia de hoje, mas presta atenção no que a sabedoria bíblica fala acerca disso. No livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Então vamos lá. Confie no Senhor de todo o coração. Uma orientação. Mas ela conclui dizendo: não se apoie, não dependa, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Todo mundo tem entendimento, tem conhecimento. Todo mundo às vezes olha uma situação e você tem uma percepção. Será que esse caminho vai realmente mudar a minha história? Será que se eu tomar essa decisão na minha vida, eu vou ter os resultados que eu espero? Resumindo, você pode tomar uma decisão do seu próprio entendimento, ou você pode confiar de todo o coração em Deus. E como que a gente faz isso? A oração que nós vamos fazer em instantes, onde você vai entregar nas mãos de Deus, literalmente, todas as decisões que você precisa tomar no dia de hoje. Eu estava aqui lembrando, só para você ter uma noção, quando eu tinha meu primeiro emprego registrado foi aos meus 18 anos. E eu trabalhava com informática na época, né? Já faz um bom tempo e os computadores, a informática era muito diferente naquela altura. E eu lembro que eu recebi duas propostas, uma praticamente irrecusável e a outra mediana. Mas por que eu digo isso? Pelo valor do salário da época. Uma eu ia receber 5 vezes mais aproximadamente do que eu receberia. Uma era uma assistência técnica de computadores e a outra era uma escola onde eu ia poder dar aula de informática e nisso eu ia receber 5 vezes mais. Quando eu olhei as duas propostas, novo, sem experiência nenhuma, então eu olhei as duas propostas
é claro que eu me inclinei para aquela que iria ganhar mais. Eu lembro disso. Eu falei, poxa, é irrecusável a proposta naquela altura. Só que foi numa quinta ou numa sexta-feira, eu falei, não, eu vou orar a Deus nesse final de semana e no início da semana eu tomo a decisão. E foi a melhor coisa que eu fiz. E ali eu adquiri uma experiência sobre essa passagem. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. No meu entendimento era algo lógico. Aquele que daria 5 vezes mais de um salário era mais promissor. Só que aí eu orei. E eu lembro que quando, na segunda-feira, eu falei para Deus, Deus, eu tenho que confirmar dentro de mim, porque segunda-feira eu tenho que tomar a decisão pela manhã. E até domingo à noite eu não tinha decidido ainda nada. Estava inclinado ainda àquela que seria mais promissora pelo alto salário daquela altura. E na segunda cedo, antes de eu sair de casa, veio a confirmação. Assistência técnica. Eu ainda iria aprender uma área que eu não tinha especialização, iria ganhar muito menos, mas eu falei, então tá bom. Entrei em contato com a escola de informática e declinei na proposta e aceitei a outra. Teve gente que falou que eu estava louco, que eu não poderia fazer isso, que eu não tinha experiência, gente até da própria família. Mas eu fiz, eu não me inclinei no meu entendimento. Eu confiei literalmente no que eu apresentei a Deus, Deus sabe o caminho do dia de amanhã de tudo. E eu lembro que naquele lugar que eu trabalhei, 3, 4 meses depois eu já estava em outra empresa ganhando muito mais da assistência técnica. Comecei e aprendi algo que eu não sabia, mas houve uma evolução muito grande. E eu me recordo que, se eu não me engano, foram 6 meses depois, eu passando na avenida onde era aquela escola de informática que eu tinha declinado da proposta 6 meses anterior, e eu falei, poxa, aqui que era a escola onde eu ia dar aula. E quando eu olho, ela tinha fechado, ela tinha falido. Então, naquele momento, eu tive a experiência com Deus 6 meses antes. Tomei a decisão e não me arrependi. Confiei em Deus e a questão foi avançando, foi evoluindo e Deus foi dando direcionamento e a gente colocando o pé e Deus estava conosco porque a gente confiou na direção dele. Tempos depois, a gente viu aquilo e a gente entendeu como a gente precisa ser aprovado nessa escola da confiança. Às vezes você não vai entender decisões que precisam ser tomadas. Às vezes você vai questionar. Diante do seu sentimento, até mesmo se você der ouvido às pessoas, você vai acabar recuando nessa decisão. Mas confia. Confie em Deus de todo o seu coração. E se está falando do coração, é porque o sentimento vai tentar, às vezes, fazer você tomar decisões que amanhã vão trazer prejuízos, vão trazer problemas para a sua vida em várias áreas. Então, confie em Deus toda a decisão que você for tomar. Das mais simples às mais relevantes. Inclusive, se agora você tem uma decisão a ser tomada, lhe convido a orar conosco e você pedir a Deus essa direção nesta manhã de segunda-feira. E é claro, se você está acompanhando em outro horário, então à tarde, à noite, mas que você possa aplicar isso como um fundamento. Essa questão da confiança precisa ser um fundamento da sua vida. Por isso, os fundamentos da sabedoria. Vamos orar? Feche os olhos onde quer que você se encontre. Meu Deus, quantas pessoas estão sendo reprovadas nessa escola de confiança. Dizem que confiam da boca para fora, mas na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar uma atitude, tomam atitudes que desagradam a Ti. Mas que o Senhor, meu Deus, nesse momento possa trazer a cada uma dessas pessoas força, direcionamento, confiança
segurança para tomar decisões, por mais que elas não entendam naquele momento, mas que seja essa virada de chave da confiança total e plena. Entregamos o dia de hoje em tuas mãos, nos guie, nos conduza e dirija os nossos passos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Olha, que você possa ter uma segunda-feira e uma semana de trabalho pela frente extraordinária. Se te ajudou esse conteúdo, não esqueça, compartilha, seja generoso, leve para outras pessoas. Aqui nós não vamos falar de placa de igreja ou de religião, nós vamos falar do Senhor Jesus e da sabedoria que Ele nos traz na sua palavra. Amanhã, às 7 horas da manhã, mais Fundamentos da Sabedoria. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e que você possa ter uma segunda-feira extraordinária. Comenta da onde você nos acompanhou, cidade, estado, país, tá certo? A todos sucesso, paz e prosperidade.